Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. E aí, Ilcinho, para a gente trazer um pouco sobre o jogo de ontem, tá? Acho que tem muita coisa para a gente falar, muitos pontos para a gente colocar sobre essa partida, mas quero começar com a estratégia do São Paulo. São Paulo ontem entra com uma formação diferente, que a gente elogiava no pré-jogo. Sabino saiu jogando, 3 zagueiros, né? Um 3-4-3 no papel, na prática virou ali linha de 5 quando o São Paulo marca. É um São Paulo que houve uma variação tática muito clara para enfrentar o time do Botafogo. Para você, dá para dizer que funcionou essa estratégia contra o Botafogo? Porque caminha numa linha, Ilcinho, muito clara entre soube sofrer ou fez um jogo desesperado. E aí ontem na Zona Mista, acho que 3 jogadores que passaram, né? Lucas, Rafael e o próprio Sabino falaram também que o São Paulo soube sofrer. É por aí ou você acha que correu risco demais para um jogo de Copa Libertadores? Gabi, eu acho que esse assunto é meio complexo, assim, vamos tentar trazer por alguns os principais pontos. Primeiro tempo do primeiro jogo do mata-mata das quartas de final da Libertadores. A gente vê a escalação, fala assim, poxa, Zuba, ponto positivaço. Pô, Zuba, tamo junto, tá entrando com os 3 zagueiros, vamos tentar replicar o que foi o Cruzeiro, a gente esperar bem. E esperando, a gente já sabia que teoricamente os caras poderiam estar melhor, porque eles jogam bem. Então a gente sofreria, talvez a gente não teria posse de bola, mas estaria preparado para a pressão. A nossa zaga é incrível, eu acho que todo mundo concorda comigo quando os 3 meninos ali de trás, mais o Rafael, cara, top, beleza? Nossa zaga é absolutamente, até o invejoso ali monstro. Invejoso ontem, acho que foi o melhor em campo, inclusive. Cara, o invejoso monstro ontem. Bem demais, Sabino, Alan botando, quase vomitando ali, mas monstro, cara, nossa zaga é top. Beleza. Vamos esperar, eles vão ter mais posse, vão criar, a gente vai sofrer um pouquinho, mas é um sofrimento controlado. A gente posiciona nossos volantes, a gente posiciona o Rafinha, principalmente, que tem um passe bom para sair da pressão, e a gente posiciona o William e Lucas. A gente joga mais ou menos como o Cruzeiro. Espera, rouba, liga nos moleques, os moleques escapa. 2 minutos de jogo, o Caleri parte pressionando, parte Lucas e William pressionando, a nossa linha de 4 de trás pressiona, os caras saem no estourão, a câmera aparece 3 contra 3. Ué, o que aconteceu com meus 3 zagueiros? Virou 3 contra 3. O objetivo não era tirar o campo dos caras para eles não jogarem? A gente tá dando campo para os caras jogar? Aí tá, beleza. É uma pressão inicial ali para testar o Botafogo. Vai que os caras erram tal. 5, 10, 15, 20. Com 20 minutos a gente vê os moleques reunindo. Eu acho que um pouco antes disso, alguns minutos antes, o Luiz Gustavo vai no Caleri e fala: para de pressionar. E aí eu não sei se eu sou muito clubista no que eu estava pensando, mas eu tenho a nítida impressão que o Caleri fala: eu tenho que pressionar. Ele fala para o Luiz Gustavo, porque o Caleri estava pressionando todas. E aí, tipo assim, ele pressiona, a gente abre campo para os caras, e quando as poucas bolas que a gente ganha, os moleques estão recuperando, já tem que sair no contra-ataque marcado de novo. A gente entra na loucura que a gente sabia que não poderia entrar. Não entendi. Aí, antes do jogo era muito claro, né? Assim, não acelera contra o Botafogo. São Paulo vai lá e cai na aceleração do Botafogo. Aí a gente proporciona a aceleração do Botafogo. Então, tipo, não entendi o que aconteceu. Aí, tipo, beleza, 15 minutos, 20. Vamos olhar, vamos ver. A gente não confia, a gente vai roubar uma bola ali, vai fazer um gol. Professor, acho que não deu certo. Pede para mudar? Não, continua. O primeiro tempo inteiro a gente pressiona os caras. O primeiro tempo do primeiro jogo a gente pressiona os caras. Por quê? Não tem a menor necessidade de pressionar os caras. Deixa os caras vir. Ah, mas se deixa eles jogar ia ser pior. Pior do que foi? Não tem como ser pior do que foi, só se eles tivessem feito gol.
Eu acho que, tipo, se a gente escolhe o Rafa, se a gente escolhe Luiz Gustavo e Bobadilha, que ontem Luiz Gustavo, Bobadilha, Rafinha e o Wellington, a linha do meio dos 4 tava parecendo aquelas baratinhas tontas. Eles saíam na pressão que não funcionava e corriam para trás para defender quando o balão já tinha entrado. Saía na pressão que não funcionava e voltava. Eles ficaram correndo o primeiro tempo inteiro, só correndo. E aí, tipo, cara, não funcionou. Aí é o que a gente fala da leitura do nosso querido Zuba. Cara, tentou, top. Tentou uma estratégia com 3 zagueiros mais ousada. Eu discordo, mas beleza. Não deu, volta. Fala, errei, fui menino. Mas, tipo, cede ao erro. Agora, cara, eu não entendi. E aí, cara, aí é nesse ponto que eu acho que a gente sobrevive. A gente sobrevive porque o Botafogo foi melhor, conseguiu criar mais, e aí no segundo tempo eles cansam. E aí é a hora que ele muda, ele tira o Rafa, põe o Wellington Rato, mas mesmo assim era nítido no rosto de Alan Franco, Arboleda, Sabino, que eles estavam no limite do desgaste. Acho que o Sabino tem até cãibra no final do jogo. É muito em conta do campo sintético também, mas estava uma correria. Até quando ele muda, que a gente melhora, ao invés de a gente melhorar com inteligência, mantém mais a posse de bola, que posse de bola também é defender. Se a gente não dá a posse de bola para o adversário, não tem como eles atacar. A gente passava do meio e queria definir a jogada. A gente entra na correria deles. Então, eu acho que assim, o esquema foi bom. Ponto positivo para o Zuba. Eu acho que ele acerta no esquema. Ele erra na estratégia. E aí, no segundo tempo, o Botafogo sofre pela correria que ele mesmo gosta, e aí o jogo fica igual. Eu acho que ontem tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu acho que, de novo, ontem, se a gente parte de um princípio que a gente vai pressionar, não tinha o porquê a gente escolher William Gomes, Rafinha, o próprio Bobadilha. O Bobadilha não é o volante que sai para pressionar. Era melhor se tivesse saído com o Longo. Eu não sei se o Longo estava disponível no banco. Estava no banco. Vamos pressionar os caras, vamos botar os caras para pegar? Põe o Longo. O Bobadilha não tem essa característica. Ele estava quase todas atrasado, que não é característica dele. O Rafa ia exigir muito dele. Ter a experiência do Rafinha pelo lado, ele tem um bom passe, ele não se aperta, ele consegue desafogar, fazer com que o Rafinha estava de ponta direita o primeiro tempo inteirinho, marcando o Alex Telles lá na frente. Ué, ele vai fazer técnico. E só uma informação, o São Paulo treinou com o Igor Vinícius, nessa formação com o Igor Vinícius. Ele não sabe qual foi o nível físico que ele chegou para o jogo, até porque quando ele troca o Rafinha, ele coloca o Rato, né? Então, a gente não sabe por que o Igor Vinícius não pôde jogar, mas a formação, e assim, quando você vê o Rafinha caindo como ponta, você fala, pô, peraí, era para estar o Rafinha ali mesmo? Era esse jogador, era essa peça que ele ia eleger para essa função? Então fica a informação que ele treinou com o Igor Vinícius, pode ter sido uma mudança às pressas aí do Zubeldia. Eu entendo que assim, eu vou com os 3 zagueiros, vou pressionar, beleza, põe o Longo, põe o Igor, não colocaria o William Gomes, porque aí eu imagino que eu vou cansar os caras, no segundo tempo eu vou usar a velocidade do menino para surpreender. Colocaria ali o Lucas pela esquerda e o Rato. O Rato cumpre essa função bem. Pressiono com a galera que pressiona, sabe? Aí no segundo tempo tiraria as mesmas opções, colocaria o Igor, colocaria o William, colocaria o Eric, e aí eu ficaria com um time, já que ele quer atacar, um pouco mais agressivo. Eu acho que, de novo, o esquema tático escolhido não foi tão ruim. A estratégia que ele colocou os moleques não proporcionou com que a gente usasse o que tinha de melhor. A nossa característica de velocidade, porque o próprio Fernando fala e eu concordo, o Lucas não foi bem. O Lucas realmente ontem ele estava bem, muito abaixo do que a gente conhece dele. Mas se a gente proporcionasse ao Lucas espaço para ele acelerar, poderia ter sido diferente, ou não. Então, tipo assim, ponto positivo para o Zuba. Ele muda o esquema de saída e ele mexe no segundo tempo, antes dos 42 do segundo tempo. E agora a estratégia eu acho que foi um pouco equivocada. Fernando Camargo, quero te ouvir um pouco sobre essa estratégia que a gente comentava aqui do Zubeldia no jogo de ontem do São Paulo, porque o São Paulo, de certa forma, sabe sofrer, mas no primeiro tempo, acho que o Ilcinho traz muito bem isso, né? De cair na loucura dos caras, cair na aceleração.
Cara, quando começa a ter jogadas emendadas que a gente não conseguia nem completar a informação lá na nossa narração, né? Que era o Almada vindo, vinha o Savarino, vinha o Vitinho, era o tempo todo. O São Paulo sentiu o jogo, começou a se apavorar, começou a desfazer da bola, rifava do Rafael, e aí uma hora isso poderia dar problema, né, Fernandão? E a saraivada do Botafogo já era esperada pela proposta de jogo do Arthur Jorge, né? Um time que tem 2 jogadores de lado que são extremamente velozes e inteligentes, né? Que é Almada e Luiz Henrique, o Savarino chegando também, o Igor Jesus, que encaixou muito bem nessa equipe, 2 volantes que não ficam guardando posição, que saem demais, laterais que apoiam, principalmente o Vitinho, e ontem ele jogou, né, com o Alex Telles de titular também, ainda chegando para a equipe, né, que tem uma característica também de apoio, já era esperado. O problema é a saída de bola do São Paulo, né, Gabi? Muitos erros na saída de bola que deixavam o Botafogo na cara do gol, né? A defesa ontem do São Paulo, perfeita. Acho que a escolha dos 3 zagueiros contribuiu muito, né, para um time um pouco mais seguro. O torcedor, claro, ele sempre vai se apoiar nos números da equipe, né, que é um time que pouco perdeu de mata-mata para o Botafogo na história e que nessa Libertadores é impressionante. Levou 3 gols só na competição inteira e 2 foram justamente na estreia contra o Tajeres, né? Então, é uma equipe que defensivamente se comporta muito bem e o problema é produzir e o problema é conseguir incomodar o adversário, como no primeiro tempo aconteceu. O São Paulo teve muita sorte no primeiro tempo. Sorte. Não tem outra explicação. Incompetência do Botafogo de não conseguir colocar a bola dentro do gol, poderiam ter sido 2, 3, tranquilamente, né? E no segundo tempo é que demorou para querer realmente sair e mudar alguma coisa, como efetivamente mudou com as mudanças, principalmente com as alterações que o Zubeldia fez, né? Foram muito felizes ontem. E os gols que o São Paulo perdeu poderiam definir um confronto. Jogou por 1 ou 2 bolas, jogou. Luiz Gustavo perdeu a primeira chance e o Caleri na chance mais crônica da partida, né? Era só encostar para ter o placar praticamente definido com 1-0. Mas eu gostei da questão dos 3 zagueiros. Eu acho que transmite mais segurança, né? Coloca o time na defesa, mas não deixa o adversário tão livre para algumas finalizações, né? E o problema é que quando você coloca 3 zagueiros, você espera que os alas apoiem. E os alas do São Paulo ontem não apoiaram. O Rafinha não vai fazer isso, o Rafinha não tem mais fôlego, não tem mais físico para qualquer tipo de apoio. Para mim era jogo exatamente para o Igor Vinícius, né? E ele é um jogador que quando joga nessa linha de 3 zagueiros como ala, ele rende muito mais do que como lateral efetivo. Então acho que algumas coisas que o Zubeldia pensou, colocou em campo, funcionaram bastante, mas muito também passou pela competência do São Paulo defensivo e a incompetência do Botafogo ofensivo para garantir o resultado final de 0-0. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!